Olá, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas. É uma live que promete, né? Pela qualidade do conteúdo, pelo movimento daquilo que é um tema super atual, que tem a ver com o orgasmo feminino. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um oi, dá um aceno aí pra gente. Márcia falou, entro em 3 minutos. Não, tranquila, Márcia, vai tranquila. E a live hoje promete, né, pela qualidade da informação e pelo tema em si. A gente resolveu abordar esse tema por uma demanda tanto minha quanto da psicóloga Márcia, que vai falar pra gente sobre orgasmo feminino. De cada 10 mulheres, em média, que eu atendo, 8 têm uma dificuldade com orgasmo, não tem orgasmo, basicamente não tem orgasmos, né? Então a gente resolveu falar um pouco sobre essa temática para identificarmos possíveis causas relacionadas à dificuldade de orgasmo, que são muitas possibilidades, isso muda de mulher para... Pronto, voltamos para o ar. Então, a gente vai estar trazendo essas informações importantes para que você possa se atualizar sobre a perspectiva da terapia sistêmica sexual, da neuropsicologia, da psicologia clínica para casais, dentro dessa perspectiva mais humanizada e também instrutiva, para que você possa aprender um pouco sobre o seu sistema sexual, né? Os seus órgãos sexuais, a localização de partes essenciais na sua vagina, para que você possa gerar um movimento de aprender mais sobre esse tema que é incrível, né? E de alguma forma poder ter uma vida sexual muito mais saudável do que a forma como muitas mulheres se queixam hoje, né? E são muitas as demandas e dificuldades que são geradas, digamos assim, dentro dessas experiências que as mulheres estão vivenciando, não de agora, mas de muito tempo, que agora elas, por um movimento maior, estão tendo a oportunidade de comunicar isso, né? De verbalizar isso. Isso não é de agora, é algo que vem de muito tempo e que de alguma forma traz essa perspectiva de ter criado muitas mulheres, e boa parte delas, a dificuldade de orgasmo, né? Então, isso é um movimento que faz com que a gente possa falar um pouco sobre essa temática, trazer informações, trazer exemplos. Vocês podem deixar as suas perguntas aí, tá? Vou deixando as suas perguntas, vão escrevendo as suas perguntas para que vocês possam, a Márcia possa estar respondendo, para que eu possa também estar respondendo, e a gente vai estar juntos falando sobre essa temática. Lembrando a você que aqui no Instituto ILA a gente tem uma série de cursos e formações para que você possa aprimorar mais ainda, se autodesenvolver e trazer para você inúmeras ferramentas para a transformação da tua vida, né? Das tuas relações de uma forma geral. Então estamos juntos aí, são questões de oportunidade para que você possa participar dos nossos cursos, informações, workshops, palestras. Se você não segue a gente ainda, é @Instituto Luciano Alves, para que você possa gerar esse movimento de... deixa eu ver se a Márcia já está aqui na área, para que você possa estar recebendo informações sobre aqui... Vamos aqui... Você já está chegando aí já? Está chegando. Pronto. Cheguei! Que correria, menino! Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia. Tava chegando, vindo do consultório para casa, e aí eu vi que você começou a live e eu tava na portaria ainda. Falei, não adianta eu entrar, que aí depois a internet vai trocar do roteador pro... Né? Tranquila, fica tranquila. Tranquila. Tá bom. Eu quero apresentar para vocês, essa é a Márcia, para quem não conhece a Márcia, ela é psicóloga, terapeuta sexual, e ela atua nessa área com casais há muitos anos e vai trazer para a gente essas informações incríveis
Eu estava falando para o pessoal aqui mais cedo que, em média, de cada 10 mulheres que a gente atende, 8 têm uma dificuldade com orgasmo, né? Por vários motivos. Né? Impressionante a quantidade de mulheres que estão demandando a necessidade de se conhecer melhor, de se trabalhar melhor em relação a esse aspecto. E todo esse campo de experiência que faz com que muitas delas, por várias motivações diferentes, aspectos emocionais, sistêmicos, anatômicos, biológicos, né, dentro do campo da experiência, o quanto isso traz essas dinâmicas, tá? Então, eu quero primeiro dar as boas-vindas para você, dizer que a casa é sua. Você já me recebeu na sua casa várias vezes em relação aos vários processos. Eu adoro quando você fala, quando você se posiciona, porque você traz de uma forma muito prática e, ao mesmo tempo, científica e humanizada sobre temáticas que são, às vezes, tabus, né? E quanto esses tabus, muitas vezes, impedem o fluxo natural da nossa sexualidade. Então, a palavra é sua, fique à vontade e vamos tocar bala aí. E vamos lá, se ficar muito escuro, travar a internet, alguma coisa, você me dá um sinal aí, tá bom? Não, tá tranquilo. A voz tá boa, o áudio tá bom. Também tá ótimo. Então tá bom. Bom, olha a responsabilidade, né, gente? Eu chamar o Luciano para falar lá comigo no meu canal, no meu Insta, é tranquilo para mim. Aí agora, quando ele me chamou para falar no dele, eu falei para ele, ixi, será que eu dou conta disso, homem? Ó, primeiro de tudo, gratidão pela parceria de sempre, né, Luciano? E pelo convite para a gente falar de um tema que é tão importante, né? A gente levantar essa bandeirinha e falar mais sobre sexualidade, né? Mas eu vou me apresentar, então, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Benevides, eu sou, como o Luciano falou, psicóloga, terapeuta de casais, terapeuta sexual, trabalho com famílias e com casais há bastante tempo, são 18 anos de psicologia clínica, né? Foram 20 anos dentro de um colégio, dos quais 15 foram só com o setor de psicologia, que eu montei em 2005, e saiu ano passado, porque não dava conta de dar conta de tudo, né? Mas uma área que eu gosto muito, e no colégio a gente trabalha com famílias, com crianças, com os profissionais da educação e principalmente com adolescentes a questão da sexualidade, né? Então, assim, vem de uma bagagem aí de alguns anos conversando, trabalhando e atendendo demandas que traziam já aspectos da sexualidade. Mas como eu sempre conto, atendendo casais, eu comecei a sentir falta de um pouco mais de competências, de habilidades, de ferramentas para trabalhar com a questão da sexualidade, né? Porque a gente sabe que como psicólogo a gente sempre entra no campo da sexualidade, do desenvolvimento do indivíduo, né? Repertório de vida e tudo mais. Mas aí, falando com casais, faltava um quê do sexo, né? Porque o que eu comecei a perceber? Grande parte das dificuldades no casal vinha a partir do nascimento do primeiro filho, que um pouco do que a gente falou na live, né? Sobre o filhinho da mamãe, a filhinha do papai. E a vida sexual que perdia muito espaço naquele momento e dificilmente era recuperada. E eu falei, peraí, a gente tem que trabalhar as questões, né, de diálogo, como que as pessoas interagem a parceria do casamento, que é uma aliança, né, Luciano? Tinha vários aspectos para trabalhar e eu comecei a perceber que trabalhando a esfera da intimidade, da parte sexual, a coisa fluía que era uma maravilha. Se a vida sexual melhorava, o resto melhorava assim rapidamente junto, porque havia um canal aberto para diálogo, né, para conversas, para lidar com os conflitos. Então, o que eu fiz? Vou estudar sexualidade e vou começar pelo sexo, né? Vamos ver o que eu consigo. Segundo uma amiga minha, psicanalista, ela fala assim, que primeiro eu deixei de atender as crianças, depois eu deixei de atender os adolescentes, e ela brinca que eu fiquei só com orgasmo, né? Ela fala, mas você fala a verdade, você só quer saber de orgasmo agora, né? Mas tem coisa melhor do que isso, né? Gente feliz. E aí, Luciano, fui estudar a sexualidade, o curso de terapia sexual abriu um leque gigante para mim, enquanto pessoa, porque a gente aprende muita coisa. E quando eu falo a gente, eu estou falando da gente, principalmente mulheres, né? Coisas que nunca eu imaginava, que nunca teria nem espaço para conversar com outras pessoas. Eu aprendi lá na especialização.
Então, mudou não só a minha forma de trabalhar enquanto psicóloga clínica e terapeuta de casais, mas a minha própria vivência com a sexualidade, né? E aí eu comecei a levantar a bandeira. Vamos falar de sexualidade feminina. E aí, falar de orgasmo faz parte, né? Com certeza. É um pouco essa história, né? Acho que você postou lá na legenda, né, da nossa live um número tão alto de mulheres que têm relações sexuais sem orgasmo. Né? A pesquisa lá do Prosex na USP, em 2016, se eu não me engano, que eles publicaram, diz que metade das mulheres entrevistadas, foram 3.000 mulheres das 5 grandes regiões metropolitanas, não têm orgasmo na relação. E mulheres, Luciano, que eu vejo até hoje, semana retrasada eu estava fazendo um workshop no hospital aqui da cidade, e aí no final uma senhora da área de serviços gerais que estava na palestra veio me fazer uma pergunta. E olha, eu acho super legal dividir isso, começar aí nosso papo. Ela veio, eu já tinha dado toda a aula, né, sobre sexualidade feminina, falei de clitóris, um pouco do que eu vou falar aqui com vocês hoje. No finzinho, ela veio assim para mim com a maior vergonha, com uma outra amiga, a senhora devia ter seus 50 e poucos anos, e ela veio no cantinho e falou bem baixinho para mim: ai, Márcia, deixa eu te perguntar uma coisa. Meu marido falou que eu não sou normal. Não é normal por quê? Né? Ai, porque eu não consigo ter o orgasmo. Falando bem baixinho, né, Luciana? Quase não é permitido para a mulher falar, né? Eu não consigo ter orgasmo quando ele está penetrando. Aí eu dei risada até para dar aquela coisa mais leve. Falei, olha, somos duas. Eu também não tenho orgasmo com penetração e tá tudo bem. Lembra do clitóris? Aí peguei da caixa, apresentei de novo ali no cantinho para ela com a colega. É o clitóris o órgão do prazer, né? Então tudo bem se só na penetração você não consegue, mas consegue com estímulo externo, né? E aí depois expliquei como que ela pode fazer para ter os dois, né? Mas enfim... Olha a palavra dela, a frase dela, Luciano. Eu não sou normal. Meu marido vive falando que eu não sou normal. Olha a cabeça dessa senhora se entendendo como anormal na sexualidade, né? E é muito comum, muito comum. É uma queixa clínica, pelo menos aqui eu tenho, em relação à sexualidade feminina. E mais da metade não consegue ter orgasmos e muitas delas têm muita dificuldade para ter orgasmo. Né? E tem uma série de queixas que elas apresentam em relação à sexualidade. Né? A gente sabe que o time feminino é um time totalmente diferente do time masculino. Né? O aquecimento é algo super essencial no aspecto do feminino para que haja um princípio de prazer. Né? E muitas mulheres, elas têm dificuldade porque tem parceiros também que têm esse movimento de desafio, não chamar de dificuldade, mas de desafios em relação a conhecer o próprio corpo, a conhecer o próprio corpo do seu parceiro, em estar conectado àquilo que é bom para um e para o outro, né? Para poder, esse diálogo traz essa perspectiva de funcionalidade de uma forma mais leve, prazerosa, né? E toca fogo, Márcia. Só estou aqui lembrando um pouco da minha prática, de como é que funciona isso, né? E é uma queixa bem comum mesmo, né? Essa coisa da dificuldade de investir no que a gente chama de preliminares, né, Luciano? E eu costumo brincar sempre, mas é uma brincadeira séria, né? De que para o homem, na maior parte das vezes, e aí eu queria até deixar claro isso, que eu vou falar da maior parte das vezes. Eu vou falar das situações que a gente recebe com queixas, né? Porque senão a pessoa vai falar, mas lá em casa é o contrário, eu tenho orgasmo, não tenho dificuldade, é o marido que tem. Então, nós vamos falar da maior parte das queixas que a gente recebe, tá? É lógico que tem o caso contrário, tem o homem que tem dificuldade com relação a desejo, dificuldade com relação à disfunção erétil, etc, né? Mas eu costumo dizer que o homem é como se fosse um micro-ondas. Apertou, ligou, tá pronto, né? A maior parte dos maridos dos casais que eu atendo, né? Eu atendo só casais héteros, e eu já falei isso numa live também, que não foi por escolha, foi porque foi chegando e eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com casais homoafetivos. Então, é muito comum o marido falar assim, a mulher, sei lá, escolher um período do dia, eu prefiro de manhã, ou eu prefiro bem à noitinha quando as crianças já estão dormindo e tal. E o marido, e você? Prefere qualquer horário. A hora que ela chamar, tô pronto. Tem problema. Se chamar ali, ó, vem cá, 5 minutinhos, eu tô pronto. Então, o homem é um micro-ondas. Apertou, ligou na maior parte das vezes, né? Quando tá todo preservado. Desejo,
função erétil e tal. E a mulher é o fogão a lenha. A mulher você precisa aquecer desde cedo, né? O fogão a lenha, a gente prepara a lenha, corta a lenha, coloca a lenha, põe em fogo, assopra. E lá perto da hora de começar a fazer almoço é que ele esquentou, né? Então a mulher, ela precisa desses estímulos para se excitar. E aí a gente pensa assim, né, Luciana? Ela poderia se excitar tal qual o homem. Depois eu vou falar do funcionamento do clitóris e a semelhança, né, com o pênis. Mas por que a mulher não se excita tal qual o homem? Porque a mulher não pensa em sexo. A mulher dificilmente fica assistindo conteúdos que têm a ver com relações sexuais, né? Ela não tem tempo para encher o potinho de desejo dela, porque ela tá lá com a listinha de prioridades. A mulher, hoje em dia, a maior parte delas, ou ela está enlouquecida com as tarefas da casa e crianças, e agora na pandemia, mais ainda, né, Luciano? Viraram professoras, babás, tudo, né? Enfermeiras. Então, ou ela está muito ocupada com essa rotina, ou ainda tem a dificuldade da mulher que trabalha 8, 10 horas por dia, assume parte da rotina da casa e mais os filhos. Então, o sexo da listinha dela fica lá embaixo. Se sobrar tempo, eu penso no sexo, né? Eu brinco com as minhas pacientes que elas pensam até muito mais na sogra, no papagaio, no periquito, no vizinho, na vizinha, do que no sexo. O sexo fica lá assim, olha, se der um tempinho eu penso, né? Então elas não se excitam tão rapidamente, porque elas não se preparam para, né? E aí a gente poderia ficar aqui um tempão falando do porquê que elas não se preparam, que tem a ver com que você trabalha muito em constelação familiar, que é o que a gente traz de lá de trás, né, Luciano? Então a gente vem de muito tempo na história o sexo sendo a coisa do feio, do sujo, do proibido, né? Então a gente tem, se a gente volta muito no tempo, a gente vai ter aí uma época em que o sexo lá na antiguidade era mais liberal. Então, obras de artes, né, que a gente vê relações sexuais, posições, grupos de pessoas, né, tendo relação sexual. Depois de um período, conta-se a história. Eu não sou muito boa de história, mas eu vou dar só uma geral para a gente chegar no nosso ponto. Conta a história que a igreja e as autoridades precisaram conter a demanda que era gigante de proliferação de doenças, entre outras coisas, e a promiscuidade. E aí entra a coisa do pecado, do não pode, da fidelidade, de casar virgem, de ter um homem só. Né? E aí vem a separação. Para ter prazer é a mulher da vida, é a profissional do sexo, e em casa é o sexo para procriar. Né? Então a gente passa boa parte da história dos nossos antepassados, e principalmente das nossas, né, avós, bisavós, com aquela coisa do sexo ser vulgar. Então não posso me soltar. Mulheres hoje de 20, 27 anos que têm vergonha de fazer barulho, de se contorcer, de se soltar. E o orgasmo, fisiologicamente falando, para acontecer, ele acontece no cérebro, né? Ele é disparado pelo cérebro. E ele precisa, de fato, desconectar a área do controle. A mulher, para ter um pico legal de orgasmo, para ter prazer, ela precisa que desligue aquela areazinha de controle. E ela não quer desligar, porque e se eu fizer barulho? E se eu rebolar? E se eu gemer? Né? Então tem, o não pode, é feio, é sujo, ele vai te abandonar, ele só quer isso de você, que vem aqui na orelha, né, Luciano? Então tudo isso dificulta essa excitação, essa coisa de chegar com o desejo aquecido para a relação, né? E muitas vezes fica para agradar o parceiro. E sexo para agradar o parceiro, eu brinco que é escravos de Jó, né? Tira, bota, deixa ficar. Aí fica aquele entra e sai. Algumas, 1/3 das mulheres vai fingir o orgasmo, que é para acabar logo e fazer o que ela tem que fazer, né? Porque ela quer agradar o parceiro e, ao mesmo tempo, ela não quer frustrá-lo. Ela não quer dizer, olha, não foi bom para mim, né? E aí muitos vão perguntar, e aí, foi bom? E elas vão dizer, foi bom. A gente costuma dizer que essa é a maior, sei lá, uma das variáveis mais significativas na dificuldade das mulheres para obter orgasmo. Elas mentirem um orgasmo. Porque a parceria nunca vai saber como chegar lá perto, como se aproximar, né? Ela acha que, a parceria acha que está arrasando, e a mulher, depois de anos de relação, vai falar, então, não tem orgasmo, sofro de anorgasmia, né? Que é a ausência de orgasmo. Luciano, se quiser fazer pergunta, você pergunta, porque você sabe que eu falo. Não, tranquila, fica tranquila. Porque, assim, é muito interessante
porque a linguagem que se traz é uma linguagem dentro do campo da psicologia, e é muito legal porque isso traz essa perspectiva de ampliar aquilo que dentro do pensamento sistêmico a gente aborda, né? Dentro do mesmo movimento, mas dentro de uma experiência, digamos que fenomenológica do processo, né? Compreendendo que existem movimentos da nossa história que despertam dentro de nós, dentro de cada experiência que a gente estabelece. E sexualidade, dentro do pensamento sistêmico, ele traz muito essa conexão com a criança interior, né? Ou seja, a gente brinca de sexo. Uhum. A gente tem traumas da infância que são estabelecidos como processos de dificuldade dentro do campo da sexualidade. A gente traz essas memórias da sexualidade de uma mãe, de um pai que não pôde ser diferente, que estabeleceu um movimento de simplesmente não ter prazer, não poder viver o masculino, o feminino, de traições. E tudo isso vai gerando uma série de informações em cada um de nós. E quando a gente vai para o ato sexual em si, a gente está indo muito carregando essas crenças e dores e traumas da nossa infância, né? Eu sempre falo do aspecto da disponibilidade. Então, boa parte de nós não estamos disponíveis para vivermos uma sexualidade saudável, onde ambos possam estabelecer um processo de se conhecerem, de estabelecerem um vínculo mais efetivo, né? Porque a gente parte do princípio que as crenças muitas vezes dizem para a gente, olha, tem que ter amor, tem que ter amor. É o amor, né? O amor primeiro. E o pensamento sistêmico fala o seguinte, para que haja a essência da conexão de um homem e uma mulher, ela é experimentada através do sexo. Então, o sexo ele vem primeiro que o amor, né? Existe uma ordem para estabelecer esse campo de experiência. E o sexo ele traz um segundo nível, que é o aspecto da intimidade. Essa intimidade é um processo do adultecer. É quando nós começamos a estabelecer um movimento de se entregar, de estabelecer um campo de reconhecimento, né, do que eu gosto, do que você gosta, para que isso fique totalmente mais íntimo. E depois vem um terceiro nível, que é o aspecto da admiração. Eu deixo de olhar especificamente mais para os aspectos que me incomodam e eu vou potencializar ainda mais os aspectos que são positivos no outro, né? Para aí gerar uma base, essa triangulação, esses três aspectos, geram uma base para o movimento do amor. Aí vem o amor, vem essa conexão da entrega dentro de um outro nível, de perspectiva diferente. Mas a gente para muitas vezes no campo da sexualidade. A gente não consegue gerar um movimento de levar esse processo para o campo do coração e, consequentemente, para um outro nível e fazer um ciclo, né, de idas e vindas, perpassando esse movimento, porque a gente sabe que o masculino ele penetra o feminino e a forma que o feminino tem de penetrar o masculino é através do coração. Então, essa troca que começa dentro da sexualidade e vai crescendo e vai estabelecendo um movimento de aquecer esse movimento do coração do feminino que penetra o masculino por esse lugar e gera essa possibilidade de o masculino penetrar com um nível de sentimento, amorosidade, de respeito. Só que na teoria isso é fácil demais, né? Muito fácil. E aí a gente passa a perceber o quanto essa relação homem-mulher, e a gente está falando hoje especificamente da dificuldade do feminino e especificamente do orgasmo feminino, da dificuldade do orgasmo feminino, né? De trazer esses fantasmas dessas histórias, né? A mamãe não tinha prazer, como eu posso ter prazer, né? A mamãe não conhecia o corpo dela e eu não pude conhecer também o meu corpo. Eu não pude experimentar o meu corpo, porque tocar no meu corpo é pecado, é sombrio, né? Então, esse movimento da ignorância do próprio corpo e da própria história, isso estabelece um processo que são caminhos, né? Ou seja, são recursos totalmente inconscientes que a gente vai materializando no corpo e traumatizando a possibilidade do orgasmo, que é algo tão humano, tão biológico, tão natural, tão amoroso, né? A forma que tem de estabelecer níveis profundos de conexões, né? Não só do corpo, mas da alma, do espírito, né? Os hindus, eles falam que o processo do orgasmo entre um homem e uma mulher, né? Quando eles entram em estados de orgasmos que conectam com o aspecto espiritual, do coração e do corpo, né? Do aspecto animal, biológico, eles simplesmente
eles constroem, eles fazem nascer planetas. Né? Olha que linda essa simbologia. Né? E a gente está simplesmente indo numa direção totalmente contrária a esse movimento do corpo, porque isso traz um fantasma, traz uma dor, traz a dor de uma criança que não pôde viver lá atrás o prazer de ter leveza na relação com os pais e assim vai. Mas fala pra gente mais sobre o orgasmo feminino, para que a gente possa trazer para a galera mais informações, aspectos fisiológicos, aspectos de como estabelecer esse movimento, de se conhecer, de se tocar através do autoconhecimento nesse sentido, de que forma que a gente pode ampliar isso, Márcia? Fala para a gente, Márcia. Ó, gente, o Luciano fala, né? E é uma delícia ouvir o Luciano falando. Por isso é que eu sempre chamo ele para falar nos meus grupos de terapia sexual, né? Porque é um movimento super importante. Eu trago, que nem agora eu vou dividir com vocês, essa coisa do fisiológico, do como o corpo funciona e tal. E dependendo do nível, do ponto que eu tô no grupo de terapia sexual, eu sempre convido o Luciano para participar e conversar com a mulherada lá. Porque aí entra toda essa complexidade, né? Não adianta também, que nem você falou, na teoria é muito legal. A parte fisiológica e o que eu vou mostrar da terapia sexual, na teoria também é muito legal. E é teoricamente simples, sabe, Luciano? Quando a gente explica, parece que vai tirando, né, alguns panos da frente, a pessoa, agora eu entendi. Agora eu entendi. Só que entre entender e conseguir experimentar, se libertar para vivenciar, tem um intervalo gigante, né? Porque por mais que conheça da fisiologia que eu vou apresentando, e aí eu ponho vídeo, eu ponho imagem, explico nos detalhes, vou dar essa explicação aqui para vocês. Quando lá dentro tem a questão do não pode, do tá errado, isso não é certo, não tem técnica, né, que a gente consiga de modo prático, concreto, fisiológico, reverter. A gente precisa trabalhar muito do que vem internamente, né? E é muito isso. Acho que é a junção das duas coisas que tem dado os resultados que tem acontecido aqui, situações bem, bem bonitas mesmo com relação à experiência do orgasmo, né? Para mulheres que têm 40 anos, que nem o ano passado eu tive uma história com uma paciente que ela me permitiu usar, que é aquela história do case, né, Luciano? Não, esse virou um case. E esse eu tenho que contar, porque é muito, muito legal, né? E aí, quando eu pedi licença para ela para contar, ela falou, conta, pode falar para quem você quiser, né? Então, uma relação de 41 anos de casamento, filhos adultos, casados, netos, enfim. Só tinha um casal em casa, na faixa dos quase 65. Ele era um pouquinho mais velho, ela devia estar na faixa de 63, ele um pouco mais velho que ela na faixa de 68. E vem de uma história de sexo muito mais para agradar o marido. E pior, né, Luciano? Muitas mulheres trazem aquela coisa do se não tiver em casa, vai procurar fora. Então, eu tenho o quê? Né? Não é eu quero, eu tenho o quê? Então, uma relação muito para agradar o outro e muito cheia de travas, no sentido de não posso fazer barulho, não posso isso, não posso aquilo. Bom, resumindo a história, porque a história é longa, mas eu acho que vale contar ela para a gente começar esse bate-papo. O que aconteceu? A filha participou do grupo de terapia sexual no momento. A filha participava e ela falava, minha mãe tem que participar, minha mãe tem que participar, minha mãe tem que participar desse grupo. Quando terminou da filha, a filha conversou com a mãe e com o pai e deu de presente a participação da mãe, né? E aí a gente pensa, caraca, será que isso vai funcionar? Porque é a filha que está dando para a mãe, né? Será que a mãe quer? E a mãe você chegou a conhecer, depois eu contando a história, talvez você se lembre quem é. A mãe veio assim, ó, de corpo e alma para o processo. De corpo e alma, sim. Muito, muito aberta, né? Em todos os encontros e tudo mais. Bom, lá pela metade dos encontros, eu chamo os maridos para participarem, os namorados, os noivos. E aí, o que eu faço? Tudo que eu venho trabalhando com as mulheres ao longo dos meses, porque com elas são 4 meses e meio, mais ou menos, de encontro semanal. Mais ou menos, na metade eu converso com os maridos e explico como que funciona a ereção do clitóris. Onde está o clitóris? Por que a mulher precisa das preliminares? Quais são as fases do ciclo de resposta sexual? E que, para a maioria das mulheres, numa relação de longo prazo, começa no desejo, né? A mulher primeiro precisa desejar essa intimidade, para o corpo começar a responder com excitação,
Então, aumenta o batimento cardíaco, a respiração, a concentração de sangue na área genital, começa a lubrificar. E aí, num pico máximo dessa excitação, ela tem orgasmo. E a mulher que vai para a relação sexual só por ir, ela não tem desejo, não se excitou, o corpo não está preparado, ela muitas vezes tem dor, porque o canal não se preparou para receber uma penetração. O colo do útero, o útero não se deslocou para a penetração acontecer, porque o deslocamento do útero e o colo dele vai, né, afastar um pouquinho durante essas preliminares, esse aquecimento. Então não tinha isso, o sexo era muito entra e sai, que é o que eu brinco, que é o escravos de Jó. Expliquei tudo isso para eles. E foi interessante que esse senhor, ele participou de um grupo que tinham 2, 3 dos outros maridos e namorados que já me conheciam. Porque normalmente os homens ficam quietinhos, eles não querem nem perguntar, que é para não admitir que eles não sabiam, né? Então eles ficam quietinhos. Nesse grupo tinha alguns que já me conheciam e ficaram batendo papo. Então, no finzinho do encontro, a gente começou a brincar a coisa do sexo, que eu falo, olha, o sexo, a relação sexual em si, se você for calcular no relógio, ela gira em torno de 13 a 14 minutos, né? Aí o pessoal fala, imagina, 13, 14 minutos? Não, não é isso, até que comece e tal. Na grande maioria das vezes, aquele sexo que começa com beijinho, abraço, mão aqui, mão ali, ela dura em torno de 13, 14 minutos. E, Luciano, eu vou contar para todo mundo. Eu fui marcar no relógio, porque eu não acreditei. Para mim, demorava muito mais, eu tinha mais coisa para fazer, né? Pois eu fui marcar, tirar a média e falei, caraca, 13, 14 minutos, é isso mesmo, né? Para um casal que já está conectado, que não tem disfunção nenhuma, sem disfunção sexual, tá? Em média, nessa faixa. A mulher leva, em média, 20 minutos para esse processo todo, do canal vaginal, do útero, do colo do útero, toda essa alteração de tamanho, lubrificação, inchaço do clitóris, que é esse bonitinho aqui, ó, que precisa inchar para abraçar o canal vaginal, a abertura do canal, gira em torno de 20 minutos. E aí a gente pensa, por uma relação que em média dura 13, sem preliminar suficiente, a mulher precisaria de 20. A mulher que precisa de 20, ela consegue, que precisaria de 20 naturalmente, ela consegue reduzir esse tempo. Como? Eu falo de encher o vasinho do desejo. Ela precisa se mexer em relação ao sexo. Ela precisa ter estímulos, né? Então, por exemplo, uma mulher que está neutra, que de repente começa a ler um conto erótico, ou escutar um conto erótico. Hoje em dia tem as plataformas de áudio, né? Ou ver um filme romântico mais apimentado, ou até um filme mais erótico. Aí ela já começa a pensar em sexo, o corpo começa a reagir. Aí, para essa relação que vai começar a partir desse estímulo, é menos tempo, né? O problema é o que eu disse no começo, elas não fazem isso porque não pode, porque é feio, porque é perda de tempo, porque é coisa de mulher que, né, não é para casar, todas aquelas histórias que a gente escutou. Então, o corpinho nunca está preparado. Pois bem, expliquei tudo isso e no fim eu falei das frases anti-sexo. Se você não quer transar, principalmente se a sua esposa é controladora, então você faz assim, hoje tem, vai rolar? Vamos dar uma? Isso é o pior do pior para as mulheres, que é broxante, com perdão da palavra. Gente, eu falo assim porque eu já estou tão acostumada a falar. Ô, Luciano, você vai me controlando aí. Por quê? Para a mulher, essa coisa do hoje tem, hoje vai rolar, é quase que hora marcada. Algumas falam assim, olha, só faltou deixar o dinheiro no final, né? Então vai totalmente contra toda aquela coisa de conto de fadas, de sonho do amor, do príncipe que a mulher fez. Pois bem, esse senhorzinho levantou a mão, abriu o microfone, que já foi na plataforma virtual, né? Foi na pandemia. Abriu o microfone, levantou a mão e ele falou assim, Márcia, eu vou te falar que na minha época, quase 70 anos, Luciano, na minha época a gente usava assim, ó, vai se lavar que eu vou te usar. Luciano, como é que o corpo feminino, que precisa de um timing para poder se preparar, vai se preparar com vai se lavar que eu vou te usar? Né? Então a gente precisou fazer um trabalho todo diferenciado no sentido de, olha, vamos tentar de outra forma. E depois que ele contou isso, eu contei um outro exemplo que tinha rolado numa palestra aqui na minha clínica com a Ana Canosa, de um senhor também comentando que ele nunca pedia sexo para a esposa. O que ele fazia? A esposa era um pouco mais nova que ela chegava cansada do trabalho, ele já estava aposentado, ele não pedia sexo. Ele pegava um pote de creme que eles têm no quarto, e ele começava pela massagem nos pés.
Que mulher recusa massagem nos pés? E ele falando bem assim, bem tranquilo. Aí começava nos pés, dos pés eu vou para a perna, da perna eu chego no joelho, do joelho eu vou para a coxa, da coxa eu passo pelo bumbum. E ele foi narrando a massagem. Qual era a ideia? No final, ele não pede sexo. Ele começou com a massagem. A mulher pede sexo, porque o corpo começa a responder, né? E quando tem um nível de excitação, a gente fala que o canal pede, né? O canal vaginal pede a penetração, a mulher pede mais, né? E era isso que ele conseguia. Pois bem, contei essa história e aí depois eu recebo o áudio daquela minha paciente, senhora, feliz da vida, me contando o que tinha acontecido, né? Que ele foi, chamou para massagem, começou pela massagem. E é muito lindo o áudio dela, porque no começo ela fala que ela estava com uma dor de cabeça, que ela queria ficar quietinha. E ele foi chamar ela, ai, deixa eu quietinha, bem, tô com dor de cabeça, né? Aí disse que ele pegou ela pela mão. A famosa dor de cabeça, né? A dor de cabeça, é. E aí, segundo ela estava de verdade aquele dia. Mas olha, pegou pela mão e ela vai narrando no áudio dela e ela dá ênfase, como se tivesse grifado em negrito. Pegou pela mão, me deu a mão, fomos de mão dada até o quarto. E foi, aí chega no quarto, pede para tirar a roupa, e ela lá, não, meu Deus, esse homem tá surdo, né? Eu tô com dor de cabeça, ele pede para eu tirar a roupa. Enfim, e foi todo num processo de pegar creme, começar com a massagem, e aí depois, lógico que a coisa aqueceu, né? Em 2 minutos de áudio que ela vai me contando, a gente percebe que a dor de cabeça já tinha ficado para trás, né? E aí, Luciano, no próprio áudio que ela narra a situação, ela fala assim, não sei o que aconteceu, parecia que eu estava bêbada. Ela brinca, baixou a pombagira, eu não estava em mim, o que aconteceu? Depois eu fui explicar para ela de verdade não sabia o que era aquilo, porque ela não tinha uma história de excitação e muito menos história de orgasmo. Então, depois, quando terminou, que foram tomar banho e ficaram conversando sobre o que tinha sido bom e não tinha, ela fala assim, Márcia, você não sabe, a gente ficou conversando de sexo como se estivesse falando, ai, o arroz fica tão bom temperado com alho, não é? Nunca em 41 anos eles tinham tido essa qualidade de relação, né? Não foi maravilhoso. E quando eu peço o feedback dos maridos da participação no grupo, ele me mandou o feedback dele, como tinha sido, o que ele achou da aula e tal, e perguntou se ele podia me alugar mais um pouquinho. Falei, pode. Eu achei que ele fosse fazer uma pergunta, Luciano. Ele me mandou por escrito o que ela me falou no áudio. Olha, eu não sei o que você fez com essa mulherada, mas eu tenho que te contar o que aconteceu aqui em casa. Aí ele conta. Propus uma massagem, sem sacanagens, e foi assim, até que essa mulher explodiu, né? E ele fala que ele nunca pôde fazer isso porque nunca foi permitido ele tocar nela, né? Por conta da educação rígida, enfim, da história deles, né? E da história dela. E aí ele manda agradecendo que tinha sido uma experiência fantástica, né? E aí você fala, poxa, 41 anos, filhos, não é que não tem sexo, tem sexo. Não tinha essa coisa da essência e do prazer do sexo, né, Luciano? Então, vou contar. Posso mostrar tudo aqui, Luciano? 5 da tarde? Mostra tudo aí, pelo amor de Deus. A galera tá ansiosa para poder saber como da parte fisiológica. Como chegar nisso? Então, ó, vou começar do começo, tá? Eu juro que essa parte é bem rapidinha, mas é importante da gente falar. Eu tenho essa vulva maiorzinha aqui, que ela é mais fácil para eu mostrar, mas uma coisa importante que eu coloco sempre, né? A diferença entre vulva e vagina, que já começa aí que a gente nem tem as informações corretas, né? Vulva é a área externa e vagina é o canal. É o canal do parto, o canal da penetração, o canal que sai a menstruação. Essa é a vagina. E aqui é a vulva, né? E a vulva tem várias estruturas que ninguém conta pra gente. A mulher coloca a mão ali para lavar muito rapidamente, ou quando ela tem um probleminha de candidíase, de corrimento qualquer, que ela tem que tratar. Para olhar, para fazer um carinho, para ver o que tem, ela não foi educada assim, então ela não se permite na maior parte das vezes. Que é o que você falou, né? A mulher não tem esse movimento de conhecer o próprio corpo com liberdade para poder dividir com a parceria, né?
Então, eu vou mostrar o que tem nessa estrutura, tá? Essa parte gordinha aqui é o que a gente chama dos grandes lábios, que é a parte gorduchinha de volta. A parte mais fininha e que não é simétrica, né? A gente vê nos desenhos, as próprias estruturas que o terapeuta sexual tem para mostrar, elas são lindas, retinhas, do mesmo tamanho, tá vendo? E aí a mulher fica achando que a dela não é normal, porque, ó, aqui o gordinho é o grande lábio, e o pequenininho são os pequenos lábios. Não é assim do jeito que tá aqui. Ele é muito maior do que isso e um é maior que o outro normalmente. E tá tudo certo, é normal, tá? A indicação de correção cirúrgica é só para os casos em que tem atrapalha a função, né? Então é um pequeno lábio muito grande que com a penetração machuca e tal. Mas se não, gente, é normal, não tem problema. É escura. A vulva cor-de-rosinha que a gente vê em fotos, em livros, é só da menininha nova, tá? A mulher mais velha tem uma vulva escura mesmo, por conta até do uso ali, né? E dos toques, atrito com roupa e tudo mais. Então, aqui, ó, grandes lábios, pequenos lábios, o canal da uretra, que aqui ele poderia estar um pouquinho mais para cima, tá? E o canal vaginal. Esse é um outro ponto também muito legal, Luciano. Mulheres, sei lá, acima dos 50, facilmente não sabem que tem 2 canais, né? Que tem o canal para o xixi, que é a uretra, e o canal da menstruação, que é o canal da vagina. Mulheres que passam uma vida inteira entendendo, achando que tem um canal só, por onde sai a menstruação, sai bebê, sai xixi, sai tudo por ali. Não, né? Tem a uretra e tem o canal vaginal. E esse aqui em cima, que a maior parte das mulheres acha que é a uretra, que é da onde sai o xixi. Por quê? A gente vai fazer exame de urina, dá um potinho na nossa mão e a gente põe um potinho aonde? Aqui. E acerta. Então as mulheres acham que daqui sai o xixi. Não. Aqui, ó, é a glande do clitóris, tá? Que nessa borracha tá representado pelo capuz que cobre. Teria que levantar um pouquinho o capuz e eu vejo a glande. A única parte do clitóris que a gente consegue ver e sentir assim com as mãos é a glande, que é bem pequenininha. E que vai ficar um pouquinho maior quando o clitóris tiver ereção, quando a mulher estiver excitada, tá? Senão ele tá adormecido, quietinho, fica uma pontinha assim aparecendo. Todo o resto dele tá escondido atrás do canal vaginal, que é isso aqui, ó. Vamos supor, aqui eu tenho a vulva, a entrada do canal vaginal, né, na vulva. Vou colocar um golfinho. Gente, golfinho é o meu vibrador preferido. Para quem nunca usou vibrador na vida, eu vou falar o que vocês fazem com golfinho, tá? O povo aqui vai sair pelo menos pensando um pouquinho diferente, Luciano. Ó, se penetra aqui, dedo, um consolo, um vibrador, o pênis, qualquer coisa que penetrar aqui, vai aqui atrás, ó, tá vendo? Tá aqui, ser abraçado pelo clitóris. Então, o clitóris, a glande a gente vê. O resto é isso aqui, ó. O quanto do clitóris tá escondido atrás do canal. E é ele o órgão do prazer, né, Luciano? Eu falo sempre para as mulheres veem isso aqui e falam, nossa, nunca que eu ia falar que isso é um clitóris. Então, até eu começar a estudar sexualidade, eu também não, né? A gente acha que é um molusco, um bichinho, qualquer coisa, menos o órgão do prazer da mulher, né? E é. Por quê? Porque ele não foi muito estudado mesmo. Na verdade, ele foi descoberto há muito tempo atrás, esquecido, descoberto de novo, esquecido de novo, ao longo da história. E segundo a gente encontra, né, nas publicações, Luciano, sempre, porque ele não serve para nada, só para dar prazer para as mulheres. E aí eu fui mais a fundo, gente, como assim? Se é para dar prazer para as mulheres, se muda a qualidade da vida sexual e conjugal em consequência, por que não serve para nada, né? Por que não estudar? As justificativas que eu encontrei, assim, com mais frequência é de que ele não é uma glândula, então ele não libera nada. O clitóris não envelhece. Ele pode dar prazer para a mulher de 20 e para a mulher de 90 da mesma forma. Ele só precisa ser estimulado. É lógico que a mulher de 90 tem outras questões fisiológicas que impedem, muitas vezes, de ter o ato, enfim, a própria masturbação. Mas o clitóris não envelhece. E aí, não é interessante para a indústria farmacêutica estudar clitóris, porque ele não morre, não envelhece, não serve para outra coisa, né? Então, ele ficou escondidinho. A gente só descobriu essa estrutura recentemente, final de 2008, 2009, que um casal de médicos fez a primeira ressonância magnética 3D
numa mulher excitada. E aí descobriu-se que o clitóris tinha todo esse formato, né? Até então era só a glande glande. Bom, enfim, se o clitóris é a bolinha da vez, gente, brinquedinho, né? Eu tenho clitóris, Luciano, aqui de todo tipo que você possa imaginar. O povo vai ver, ele vai me dando de presente, os amigos vão fazendo. Esse aqui ganhei de um amigo, ó, de madeira, tem vários, né? Ele é o negocinho ali que vai dar o brilho para o orgasmo feminino, tá? Depois eu vou falar dos tipos de orgasmo, mas o clitóris é o órgão do prazer. Márcia, como que eu acordo esse clitóris? Eu tinha uma professora, tive uma professora na pós, fisioterapeuta, que ela fala, para tratar a anorgasmia, a gente usa FF. Ela deu uma aula inteira falando do FF e a gente, o que é FF? O que é FF? Fantasia e fricção. Então, é estimular isso, e que para estimular tem que ter elaborado parte do que o Luciano falou, de tudo que a gente traz, né? E a fricção, estímulo físico mesmo, né? Seja no sexo oral, seja na masturbação, com a mão, sempre munida de lubrificante, se a lubrificação natural não for suficiente. A gente recomenda o óleo de coco. Óleo de coco, a maioria das mulheres tem em casa, porque usa no cabelo, usa na pele, usa na cozinha, né? O óleo de coco dificilmente causa alguma reação alérgica para a mulher e ele serve de lubrificante também. E aí, a gente precisa estimular o bichinho, né? Precisa acordar. E é aí que eu brinco que entra o meu golfinho. Porque o golfinho é um dos vibradores mais em conta do mercado, assim, simples, super fácil de achar. Pela internet, clicando lá, vibrador, golfinho, .g, vai achar, tá? E ele vibrando, o que que acontece, Luciano? Quando eu explico, é lógico que aqui a gente não tem tempo para tudo isso, mas eu vou explicar o funcionamento e ereção clitoriana e dizer que dessa importância dele encher de sangue para ele abraçar bonitinho o canal e na hora da penetração, quais são as conexões que vão ser tocadas, a do próprio clitóris, né? O clitóris, não sei se o pessoal aí já sabe, é assim, ó, o pênis, eu tenho de tudo aqui, tem pênis também. O pênis tem 4.000 terminações nervosas, 4.000. E é capaz de levar os homens à loucura, o super prazer e tal. O clitóris tem 8.000 terminações nervosas. O dobro de terminações que tem, né, num pênis. E quando ele está inchado, ele ainda vai se conectar com quase 15.000 terminações sensíveis. Então, é para dar muito prazer para a mulher. Mas ele tem que estar inchadinho para ele fazer as conexões que ele tem que fazer. E aí entra a vibração, ou a fricção, ou o esfregaço, o estímulo, que pode começar na glande, que pode ser por fora mesmo, ali na vulva, né? Que pode ser nessa região toda. A importância de estimular. Por quê? Ele enchendo de sangue, ele abraça o pênis na penetração, esbarra por ele e aí vai disparar no pico máximo de prazer o que a gente chama de orgasmo, que pode ser disparado com esse estímulo somente externo, sem penetração nenhuma, e a gente vai chamar de orgasmo clitoriano. Pode ser disparado com o estímulo da penetração, seja de um consolo, de um vibrador, da mão, enfim, do próprio pênis. E aí a gente pode chamar de orgasmo vaginal. Mas, Márcia, você está falando que o clitóris está abraçando a entrada do canal. Se está passando pelo clitóris, como que eu sei que foi um orgasmo vaginal? Pois é, alguns dos estudiosos vão dizer que não existe orgasmo vaginal, orgasmo do ponto G, orgasmo do ponto U, orgasmo do ponto A, porque existem 12 tipos por aí, tá, Luciano? Os estudiosos vão dizer que o orgasmo é disparado pelo clitóris. O canal vaginal, para receber estímulo, passou-se pelo, né, para chegar lá no canal, passou-se pelo clitóris. Para ter aquele orgasmo que é no colo do útero, que é o orgasmo cervical, que é lá na base do colo do útero, é um orgasmo mais profundo, também passou pelo clitóris. Para ter um orgasmo estimulando o ponto U, que é pela uretra por dentro, que é uma região super sensível, passou pelo clitóris. O ponto G está atrás do clitóris, passou pelo clitóris, né? Tem um ponto A que fica entre o ponto U e entre o ponto G, também envolvendo clitóris. Então, vamos dizer que até o sexo anal para as mulheres vai ser disparado pelo estímulo do clitóris. Por quê? A mulher só vai conseguir a estimulação e o sexo anal se ela estiver bem excitada, bem estimulada. E, normalmente, esse estímulo vem ao mesmo tempo, né? Anal e estímulo do clitóris, para ela manter o nível de excitação. Então, eles vão dizer
que quem causou foi o clitóris, né? Enfim, então tem vários, tem o orgasmo que eles chamam, acho que é orgasmo, ai, fugiu o nome, que é um tântrico, que é uma coisa sobrenatural. Nunca tive esse, tá? Para contar como é. Mas é um onde tem poucos movimentos da parceria e é uma coisa mais energética, enfim, é uma coisa mais interessante até, porque é estimulado todas as áreas erógenas do corpo. O corpo todo é erógeno, né, Luciano? E mais a fantasia, enfim. Então, tem vários. Vai ter orgasmo do esporte, a mulher que está praticando esporte e por conta da roupa do esporte ou do tipo de esporte tem a fricção e vai ter orgasmo. E aí vão falar quem é que foi estimulado. Clitóris. Tem o orgasmo do sono, a mulher que teve um orgasmo sonhando, por exemplo, né? E aí vai dizer que teve algum estímulo no sonho, que o clitóris inchou e que aí algum esfregaço ali mesmo dormindo. Enfim, aí tem as controvérsias. Quem diz que não, que tem o A, o P, e quem diz que é o clitóris e tudo mais. O que eu falo para as mulheres, Luciano, na dúvida, trabalhe a fantasia, estimule a fantasia, porque à medida que você aprende a tocar o próprio corpo, a pensar mais na relação sexual, como é para o meu prazer, não é para agradar o parceiro. Porque se for para agradar o parceiro, o que acontece? Ele solta uma patada de manhã e aí não vai rolar hoje. Acabou, não vai rolar. E aí ele foi bonitinho o dia inteiro, tava romântico o dia inteiro. Na hora do jantar ele deu uma atravessada. Acabou, não vai rolar. Porque o que a mulher faz? Ela pune com a ausência de sexo, né? O homem quer o sexo pelo prazer e a mulher controla o sexo com você merece e você não merece. Quando a mulher traz para ela... É algo punitivo, é algo vivenciado do lugar da criança, né? É um jogo sexual. É uma pirraça. Isso é uma crença, muitas crenças envolvidas, né? E que vão gerando couraças e que vão estabelecendo processos de dificultar o processo, o próprio ato sexual, né? O próprio movimento do orgasmo como um todo. Então, essa procrastinação, esse auto-boicote para o prazer é algo que vem da criança, é algo que vem dos traumas infantis, né? Então, é incrível isso. Essa aula, gente, olha só, são mais de 12 tipos de possibilidades orgásticas dentro do feminino, tá? Vamos aprender e vamos gozar. Pelo amor de Deus, vamos ter orgasmos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E sabe uma coisa legal de falar também, Luciano? Às vezes a gente fala tanto do orgasmo e as mulheres ficam pensando no orgasmo como um negócio assim, sobrenatural, que vai durar um tempão. Uma vez uma paciente falou, me falaram que a gente vê até Nossa Senhora. Falei, eu nunca vi Nossa Senhora, não. É melhor ela ver a capeta. É melhor ela ver a capeta do que Nossa Senhora nessa hora, tá? Eu nunca vi, né? Tem quem diga que a gente vê fogo, solta fogos. Então, assim, também vamos desidealizar um pouquinho. O orgasmo são contrações involuntárias. Como eu disse, o orgasmo, ele é provocado pelo estímulo físico, mas ele é disparado no sistema nervoso. Então, é o cérebro que libera toda a sensação de prazer, e aí vai ter uma questão de descarga hormonal e tudo mais, né? E aí são aquelas contrações involuntárias, aqueles choquinhos pelo corpo, o próprio canal se contrai um pouco mais, mas dura alguns segundos, 10 segundos no máximo, 12 segundos, né? E aí é óbvio que quem está acostumado com massagem tântrica, quem consegue trabalhar essa coisa do potencial orgástico, né? Tem as massagens íntimas que ensinam o caminho, esticam um pouco o tempo, né, dessa coisa do sexo para chegar num pico máximo com mais força. Aí dura um pouquinho mais, mas eu brinco que nós, réis mortais, são alguns segundos e pronto. Também não precisa ficar esperando um negócio, porque senão às vezes a mulher até já teve orgasmo, mas ela acha que não. Por dois motivos. Um, porque ela está esperando esse negócio de outro mundo, né? E outro, Luciano, que é legal da gente aproveitar e falar, as mulheres que ficam achando que para ter orgasmo tem que ter ejaculação. A ejaculação feminina, são pouquíssimas as mulheres, pouquíssimas. Eu não vou saber falar agora o índice, tá? Até porque as pesquisas são mais antigas. Mas é um índice baixíssimo de mulheres que conseguem ter ejaculação feminina. Então, gente, esqueçam ejaculação. Foquem no prazer, em ser prazeroso até o pico. Se tiver que ser, são mulheres que têm uma questão mais favorável com relação ao líquido que pode sair.
tanto da uretra quanto das glândulazinhas de Skinny, que são duas glândulas bem pequenininhas que ficam aqui embaixo da uretra. Isso. O líquido que sai da uretra é um líquido muito parecido com a urina, só que ele não tem cor, não tem cheiro de urina, ele até tem traços de ureia, urina, né? Porque ele sai do mesmo canal, mas ele não é urina. O que acontece com algumas mulheres que chegam a ter a experiência de ejacular? Fiz xixi na hora da relação. Que vergonha, não quero mais. E aí vai para o sexo morrendo de vergonha de fazer xixi, não se solta, não relaxa. Aí tem dor na penetração, aí vem um monte de problemas e dificuldades. Não, gente, é resultado de muita excitação a liberação desse líquido, né? Um líquido que sai da glândula de Skinny, ele já é um pouco mais espesso, mais grosso, também sem cheiro, ele é mais esbranquiçado por ser mais espesso, tá? E aí, nunca, assim, ó, outra coisa que é legal da gente deixar bem grifado. Se acontecer essa ejaculação, a liberação desse líquido, que tem o nome em inglês, squirt, eu sou péssima com o inglês, Luciano, tem o nome em inglês, tá? Ou a própria ejaculação. Vai ter um nome para o líquido que sai da uretra e um nome para esse líquido que sai das glândulazinhas, que também tem um monte de controvérsia aí quando a gente vai estudar, né? Controvérsias. Só que, nos filmes pornô, o que a gente vê? Ou se você jogar no Google e for lá, ejaculação feminina, você vai ver uns jatos que vão daqui lá, né? Lá na porta do quarto. Gente, isso assim, ó, são mulheres que colocam bolsinhas de água, o líquido mesmo, dentro do canal vaginal, e mulheres com um controle do canal vaginal e do assoalho pélvico muito forte e que apertam e saem aquele jato, tá? Nós, de novo, réis mortais, vai escorrer. Eu tenho 26 anos de relacionamento com meu marido, vida sexual já há bastante tempo com ele, nunca tive problema com orgasmo, com nada, nenhuma disfunção. Eu tive 2 ou 3 experiências dessa ejaculação. E na primeira vez eu falei, gente, que é isso? Porque é um líquido que sai aquecido, sai quente igual a urina, e que molha a cama no sentido de molhar mesmo. E você fala, puta vida, fiz xixi. Né? E aí depois você vai olhar, e eu, Luciana, eu sou doida, né? Porque eu quero contar tudo para as minhas pacientes. Então, uma das situações que aconteceu, já trabalhava com terapia sexual, para tudo, terminou o sexo, acende a luz, vamos investigar o que aconteceu. Meu marido me acha louca. Descobrir. Porque eu falei, peraí, é isso aqui. Não tem jato, não tem pressão, não é prazeroso, não é falar assim, nossa, é um outro orgasmo essa liberação. Não, gente, é um líquido que transborda, vamos dizer assim, né? Por um sexo, depois de uma massagem íntima, de uma massagem, a gente até vai ter alguns estudos que vão dizer aconteceu o quê? Uma drenagem. A mulher foi tão massageada que na hora do pico máximo ela libera esse líquido, tá? Outros já vão falar que não, tem a ver com a área do prazer. Mas, enfim, não fiquem esperando um orgasmo com ejaculação. Ejaculação é uma coisa, orgasmo é outra. E aí, só fazendo um parênteses, não é o objetivo da nossa live, mas é uma coisa que eu falo sempre, que o homem também. O homem tem ejaculação e orgasmo. Não é a mesma coisa e não acontece sempre junto, né? Quando eu falo isso, a maior parte dos homens olha pra minha cara com aquela cara, ih, sabe nada essa daí, né? O que você sabe? Sabe nada, doida. Como assim? Toda vez que eu ejaculo, eu tenho orgasmo. Toda vez que eu tenho orgasmo, eu ejaculo. Aí eu fico só olhando, né, Luciana? Uma situação para os mais velhos, eu pergunto assim, para os mais maduros, eu pergunto assim, você já fez espermograma alguma vez na sua vida? Já. Você fez no laboratório, fez em casa? Eu fiz no laboratório. Então, lá no laboratório, você pegou um potinho com uma enfermeira toda de branco, ela te entregou e ficou do lado de fora da porta esperando, o potinho cheio, e você teve um orgasmo ou você ejaculou. Aí a hora do cri, 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 que eles começam a processar, ali foi uma ejaculação. Que é prazerosa, é bem prazerosa, mas não é orgasmo. O orgasmo é algo mais completo, que tem a ver com o corpo todo. E que, na maior parte das vezes, o homem, quando chega nesse pico máximo, ele ejacula também, porque aí libera o líquido seminal, né? Chamados orgasmos secos, né? Não tem ejaculação. É algo que é homens... muito comum no Tantra, né? Muito comum no processo tântrico. Isso. Muito, às vezes muito mais prazeroso do que a própria ejaculação. Muito mais. Porque isso mexe com o nível hormonal de forma muito intensa e traz um prazer em relação.
incrível para o corpo masculino. E aí o que eu costumo dizer os homens que não investem nas preliminares, nesse aquecimento, e vai para um sexo muito rápido, a famosa rapidinha, que muitas vezes está associado com a educação da masturbação rápida, aquela coisa de estar vendo o vídeo, de 2 minutos estar no ponto máximo. Esses homens, na maior parte das vezes, eles vão só ejacular. E é prazeroso. Só que se ele estica o time de excitação e tá com uma parceria que também está excitada, o pico de orgasmo de cada um vai aumentar, né? E aí a gente fala de um aumento no potencial orgástico, né? E aí ele vai ter ejaculação. Quando eu falo isso para os meus pacientes, aí é um tal de investir em preliminares, porque eu já tive paciente que virou para mim e falou: Márcia, eu tenho que te falar uma coisa. Quando você falou aquela história da ejaculação, eu achei que você não sabia de nada mesmo. E aí eu comecei a prestar atenção e descobri que eu passei uma vida, um paciente de 40 e poucos anos, eu passei uma vida toda tendo ejaculação. O orgasmo, de fato, eu tive em poucos momentos. Eu brinco, Luciano, que o orgasmo é aquele que faz virar os olhinhos, né? É aquele onde você perde um pouquinho a noção do que está rolando. Bem pouquinho tempo, ninguém fica dopadão, não é isso, né? Mas é diferente. Então, para as mulheres, gente, desencana. O orgasmo é chegar num pico máximo dessa excitação e ter muito prazer. Não precisa ter líquido, tá? Outra coisa, eu nem sei como tá nosso tempo aí, Luciano. Você vai me Tem freando. mais 5 minutinhos, 5 minutinhos. Tá, então uma outra coisa importante de dizer também, né, que essa coisa da fantasia, eu faço muito, eu sou terapeuta comportamental de formação inicial, né? Então, eu gosto muito da coisa de parear comportamentos, parear estímulos, enfim, a gente trabalha muito isso, apesar de com casais trabalhar muito da psicologia sistêmica, né, da abordagem sistêmica, e na terapia sexual serem as técnicas da terapia sexual. Eu oriento as minhas pacientes quando vão começar a acordar o clitóris, e aí, gente, eu estimulo sem medo, sem vergonha nenhuma, aí atrás de um vibrador, tá? Quando eu falo vibrador, Luciana, a cara das pessoas é o nosso. Eu vou mostrar, apesar de ser 5 da tarde, é isso aqui, ó. As pessoas acham que é uma prótese peniana de borracha com um vibrador dentro. Não, vibrador pode ser o bonitinho do golfinho, pode ser os formatinhos bullets, ó, que são ovinhos assim, com controle, tá? Podem ser desses tipo personal, que eles são usados depois para fazer o exercício do assoalho pélvico, né? Para mulher, inclusive, que está tendo escape de urina e tal, tem esses. E tem N formatos, tá? Eu estou mostrando uns basiquinhos aqui. E tem uns formato batom, que é para mulher que quer esconder, né? Ó, você abre, ele é um batom. Lógico que ele não é um batom, tá? É de mentira, mas é um formato batom que coloca a pilha e vibra. O que a gente precisa, pessoal, primeiro é trabalhar a questão da cabeça. É poder se permitir o toque, conhecer seu corpo, pega um espelhinho, olha no espelho. O desafio que eu dou para os meus pacientes, acha o canal da uretra. Luciano, já recebi várias mensagens assim, desesperadas das pacientes. Eu não tenho o canal da uretra, não acho o meu canal. Não acha, porque a olhadinha no espelho é aquela coisa. Põe o espelho, olha de longe e não vi, né? Minha filha, põe a mão, respira, inspira, olha o que acontece, né? Conheçam o próprio corpo e providenciem algo para estimular essa vibração, principalmente as mulheres que não gostam, não têm o hábito, enfim, tem muita dificuldade com a masturbação. Por quê? Com qualquer vibrador, Luciano, 5 minutinhos que a mulher, com roupa e tudo, colocar por cima da roupa, na área que vai alcançar, obviamente, né, a glândula do clitóris, que é onde se encontra maior concentração de terminações nervosas, 5 minutinhos por dia para aquela mulher que está mais atrofiadinho, que ele está dormindo, e ela vai começar a ver uma reação. Depois de algum tempo, então ela começou a sentir que quando ela liga o vibrador já tem opa, tá rolando alguma coisa aqui, né? Aí eu peço para parear com a música. Ontem eu publiquei nos meus stories várias músicas que eu tava, né, encontrando no Instagram lá nos rios à noite. E aí eu coloquei para as pessoas adivinharem o que eu tava fazendo, né? Enchendo o vasinho de desejo, curtindo com o marido, dançando com os filhos ou curtindo a rede social, uma coisa assim eu coloquei. Gente, eu tava enchendo o meu potinho de desejo. Para mim, aquelas músicas que me lembram, as baladinhas, a época que eu tava na conquista com meu marido, que eu tava curtindo encontrar alguém, aquilo para mim é muito legal. Se eu vou parear um estímulo físico com um estímulo sensorial, aí eu vou usar do auditivo,
o seu corpo começa a responder depois. Meus amigos brincam, Luciano, que nem o meu celular pode ficar mais no vibra, porque só de ouvir o vibra, o corpo responde. Eu brinco que aqui em casa não falta pilha. Desde que eu comprei o primeiro vibrador, nunca mais na vida faltou pilha, né? Incrível, muito bom. E é isso, né, Luciano? Quando eu fiz um curso lá atrás, 15 anos atrás, minha filha era pequenininha, eu fiz um curso desses de sedução, de sexualidade, mais para venda de produtos sex shops, né? E aí aprendi a função do vibrador, que era aquecer e estimular o clitóris, né? A venda da moça no curso foi assim, ela pegou um vibrador, parecia um canetão, parecido com isso aqui, ó. E ela pegou, entre outros produtos, olha a venda da mulher. Só tinha eu, minhas cunhadas, primas, amigas, era só a mulherada de casa para a gente fazer um teste, se fosse bom o curso, levar para as pacientes, né? Olha a venda da mulher. Ela falou assim, sabe aquele dia que o marido foi super bonzinho, ele fez tudo que você queria, e você fala, puta, hoje vai rolar e eu tô com preguiça? Liga 5 minutos antes. Aí ela deu na mão de todo mundo para brincar, para colocar aquela faca. Liga 5 minutos antes, depois vocês me contam. Ah, Luciano, comprei, né? Comprei, porque eu tinha ali 2, 3 anos de casada. Eu falei, preciso disso. Eu trabalho muito, meu marido é bonzinho, mas eu tô cansada, não quero. Comprei. O que eu fiz? O que a maioria das mulheres faz quando compra um produto erótico, né? Em sex shop. Guardei. Aí um dia, que só entre nós, tá, gente? Um dia, marido fazendo barba, eu falei, fudeu. Hoje ele vai querer. A filha pequenininha dormindo, marido fazendo barba. E aí eu falei, ele vai querer, né? Aí lembrei do tal do vibrador que estava guardado. Quando eu comprei, eu saí contando para todo mundo, né? Para minha sogra, para minha mãe, para todo mundo. Eu contei a história do vibrador. Todo mundo sabia que eu tinha comprado um. Aí peguei o dito cujo, marido fazendo barba, peguei o dito cujo, liguei, nem tirei o pijama. Do jeito que eu tava vendo televisão, eu coloquei. Luciano, deu 5 minutos, eu falei, pelo amor de Deus, você termina esse negócio. Vem logo. E vem, porque, pelo amor de Deus, nunca mais depois desse dia faltou pilha, porque no começo era um tal de tirar pilha de controle remoto. Por quê, Luciano? Só para fechar, que eu sei que nós estamos estourando o tempo. Tem um tabu e um medo do masculino, principalmente em relação ao vibrador, de ter uma substituição. Então, você vai precisar de um vibrador porque eu não estou dando conta, porque o meu pênis não tem um tamanho suficiente. Não tem nada a ver com o tamanho, porque o clitóris está na beiradinha, né? Está externo, não é o tamanho. Mas tem como se tivesse uma competição. E aí, lembra que as mulheres têm medo de frustrar ou decepcionar os parceiros. Como que eu vou falar para ele que eu quero comprar um vibrador? Aí eu falo para elas, joga a culpa em mim. Falo, olha, assisti uma live, eu participei de uma palestra, um workshop, uma louca de uma psicóloga falou que o clitóris precisa acordar. E para acordar, a gente estimula vibrando. Joga a culpa em mim, tá tudo certo, né? E aí, estimula. É isso que acontece. Não é substituir ninguém. É muito gostoso usar o vibrador junto com a parceria. Você brinca e aquece a brincadeira muito, né? Só tem 2 coisas importantes que é legal da gente ressaltar. Primeiro, vibrador que não tem trava, vibrador liso, que nem o golfinho, por exemplo, tá? Vale a gente falar, porque o pessoal vai experimentando, a excitação vai aumentando e na hora da brincadeira vira os olhinhos, aí você faz de tudo, né? Nunca, em hipótese alguma, na área dos fundos. Não pode. É só para o clitóris ou para o canal vaginal. Se um golfinho, por exemplo, que é pequenininho, ou batonzinho, entra no canal vaginal, não tem problema. Você põe a mão e puxa, ou você agacha, faz força, ele desce. Na área de trás, se colocar no ânus, ele vai direto para o intestino. E o próprio intestino puxa. Pensa um golfinho vibrando e subindo. É direto para o hospital. Então, nada que não tenha trava própria para estimulação anal na área dos fundos. E nada que tenha, mas por exemplo, esse aqui tem fio, posso colocar que tem fio? Eu não sei se eu acredito 100% na capacidade desse fio de segurar, tá? Teoricamente, você poderia, porque puxa pelo fio. E se o fio arrebentar? Então, tem vibrador próprio para isso, estímulo próprio para isso. Então, não façam isso, tá? Outra coisa, Luciano, o golfinho ele ainda não é tão mega potente, só para acordar mesmo, tá? Mas a mulher que depende depois do vibrador em todas as relações, o tempo todo quer usar em todas as masturbações o vibrador. Essa mulher pode desenvolver uma dificuldade de ter orgasmo no sexo sem a vibração dele. Por quê? O clitóris vai ficar pareado com aquele estímulo. E nenhuma mão, boca, por melhor que seja,
vai chegar nesse nível da máquina, do mecânico. Então, eu sempre falo, é igual remédio, usa com cautela. Então, usa de vez em quando, usa para esse start inicial, usa no meio da brincadeira, usa uma vez na semana, nas outras 2 vezes vou ter relação, mais uma vez, não usa, tá? Então, Márcia, mas aqui em casa a gente está tendo relação uma vez por semana. Então, usa uma com vibra, uma sem, né? Não fique só dependente do estímulo dele, tá? Quando eu falo do exercício, 5 minutinhos, um pouquinho por dia, eu tô falando de 5 minutinhos. Eu não tô falando para ficar até ter o orgasmo, né? É óbvio que depois que fica bom, as pessoas vão querer ficar até chegar no pico máximo, né? Mas o exercício pontual é só para começar a estimular. Pareado com a música, ou com o filme, ou com a leitura que você está fazendo, depois você não precisa mais ligar o vibrador. Só de lembrar do vibrador vibrando e da música tocando, você tem a reação. Esses dias uma paciente falou, Márcia, você falava aquela história do vibrador e da música e eu não botava muita fé. Pois bem, outro dia levando o filho para a escola, começou a tocar a música na rádio que eu usava no vasinho do desejo. O que aconteceu? Falei, a bonequinha piscou, né? Começa, porque tá pareado os estímulos, né? Luciano, acho que é isso. Eu falo muito. Incrível, aula incrível. Quero te agradecer por esse movimento incrível. Eu acho que o pessoal amou, adorou. Tive até os comentários, porque estão mostrando os recursos para poder ver com mais eficiência, né? Mas gratidão pela sua disponibilidade. Foi incrível, foi uma aula que deve ter trazido muita consciência. Por favor, seguem a Márcia. @Márcia Benevides, é isso? Psicóloga.marciabenevides. Psicóloga.marciabenevides, está lá. Segue ela, ela é incrível, ela tem muito conteúdo legal, tem muita orientação para você que tem dificuldade de orgasmos. E é isso aí, tá? Um beijo no coração, maravilhosa semana, maravilhoso domingo para você. Para você Estamos também. aqui em São Paulo de feriadão grandão aí, né? Só voltamos na ativa na próxima segunda-feira, mas estamos aqui na próxima semana. Mas é isso mesmo, vamos se cuidar que o bicho está pegando, tá? E vamos aproveitar para ter orgasmo, gente linda. Não tem melhor coisa do mundo do que ter orgasmos, né? Tá bom? Marcinha, um beijo no seu coração, obrigado. Desculpa o atraso no início, Tranquila. Foi uma questão da logística, mas deu tudo certo. Grande beijo, Fechou. viu, gente? Fechou. Um beijo Até grande para mais. vocês, gratidão e até breve, gente linda. Fica com Deus. Até. Tchau. Obrigado, Márcia.